Salve, salve! Alunos e alunas do Canal Educação, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Ética e Relações Interpessoais do curso técnico em secretariado, professor Marciano Brito. Muito prazer, salve, salve! É uma alegria imensa, uma alegria enorme ter vocês participando, prestigiando a aula de Ética e Relações Interpessoais, aula das aulas, aula magna, aula Nobel de Ética e Relações Interpessoais. Maravilha, maravilha! Landry Salles, bom dia! Aquele abraço! Alvorada do Gurgueia, bom dia! Aquele abraço, é muita gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Governança corporativa. Abraço, querida professora mediadora Fabiana, da Escola Agrícola do Denox, de Alvorada do Gurgueia. Turma, hoje nós intentamos, o nosso objetivo é apresentar a necessidade de desenvolver políticas de governança corporativa para o desenvolvimento da empresa, da organização, da instituição, de forma consciente, ética e justa, possibilitando um crescimento sustentável e transparente. A governança corporativa, ela tem como princípios a transparência, a equidade, prestação de contas, e a responsabilidade, ou seja, uma empresa que adota as práticas da governança corporativa, ela certamente estará prestigiando a dimensão ética dentro de suas estruturas. Afinal, ela vai zelar para que a empresa seja transparente, para que haja uma equidade, um tratamento igual entre as partes interessadas, prestação de contas e responsabilidade. Nossa aula tem, olha só, 5 partes. A dimensão conceitual da governança corporativa, princípios e compliance, modelos de governança corporativa, revisão e as nossas atividades costumeiras. Aquele abraço para Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Dom Inocêncio 4, Domingos Mourão, Dom Inocêncio 1, Lagoa do Bairro, Landry Salles, Santo Antônio do Lisboa, Lagoa do Bairro, bom dia, queridos. E abraço também para Paquetá do Piauí, Fernanda Custódio, aquele abraço, querida, salve, salve. Bom, vamos iniciar, como sempre, recordando a aula anterior, porque é um período que nós temos no início da aula para resolver exercícios e assim aguardar que mais polos conectem com a nossa aula. Bom, com base com o que você estudou nessa aula, na aula passada, que foi sobre sustentabilidade, marque as afirmativas a seguir, com V quando forem verdadeiras e F quando forem falsas. Então vamos lá. Vem comigo. Bom dia, Barreiro do Piauí. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve. Alegria, alegria. O crescimento econômico sempre se traduz,
sempre se traduz pela melhoria da qualidade de vida de toda a população. Não, não é uma verdade. O crescimento econômico, ele nem sempre se traduz em melhoria de qualidade de vida para toda a população. Por exemplo, um país pode crescer economicamente e apenas uma parcela da população ser beneficiada. Alguns países pelo mundo, eles visavam um desenvolvimento econômico à base de exportação, construíram rodovias e portos, porém, quando essas rodovias e portos se desgastaram e eles não conseguiram mais exportar seus produtos, tiveram que destinar o consumo dos produtos para a população interna. Quando era exportado, o país crescia economicamente em números de exportação, em dividendos, que beneficiavam apenas uma parte da população. Quando portos e rodovias, se encontraram em estado de deterioração, ficaram desgastados, destruídos, a população interna que foi beneficiada, percebem? Então, nem sempre um crescimento econômico se traduz em melhoria. Você pode construir ou abrigar uma super fábrica na sua cidade que gere muitos empregos, que gere muita renda para a cidade por meio de impostos e a poluição da cidade diminuir, da fábrica diminuir a qualidade de vida da população. Então, nem sempre, tá bom? O crescimento econômico, ele precisa ser sustentável para que se traduza numa melhoria da qualidade de vida da população. E, além disso, os dividendos, certo, devem ser compartilhados com todas as parcelas da população. Bom, segundo, o desenvolvimento sustentável, olha só, está associado à melhoria da qualidade de vida, com o devido respeito ao meio ambiente, que é verdadeiro. Um desenvolvimento sustentável que respeite o meio ambiente, ele sim está associado à melhoria da qualidade de vida da população, tá bom? Beneditinos, aquele abraço carinhoso, salve, salve! Mais uma. Para que ocorra o chamado desenvolvimento sustentável, nem sempre deve haver respeito ao meio ambiente, que é falso. Para que ocorra desenvolvimento sustentável, tem que haver respeito ao meio ambiente, tá bom? Última. A participação e a cobrança da sociedade é fundamental para que o meio ambiente seja respeitado. Exatamente, verdadeiro. Se a sociedade não se organizar e exigir que o meio ambiente seja respeitado, interesses maiores, políticos e econômicos, vão fazer justamente o oposto. Servir-se do meio ambiente de tal modo, certo, agressivo, que possa resultar em poluição dos rios, dos lagos, dos mares, em desmatamento, em queimadas e assim por diante. Então, nossa sequência FV, a resposta é a letra B. Muito bem! Para você que acertou, eu só posso dar uma nota e é aquele 10 com louvor! Maravilha, maravilha! Que coisa linda! Que coisa bela! Pode comemorar! Vem comigo! Segunda, órgão governamental responsável pela fiscalização ambiental em âmbito nacional e regional. É o Greenpeace? Não, Greenpeace é internacional e é uma ONG, podemos dizer assim. Conselho Administrativo de Defesa Econômica? Não. Embora eu tenha, certo, quase certeza que a questão ambiental é uma das preocupações do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Olha só, Beneditinos colocou que é a letra C, IBAMA. Vamos lá.
É o Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Renováveis, IBAMA? Provavelmente. Letra D. Escritório Central de Arrecadação e Distribuição? Não, aqui é relacionado à questão artística. Então, isso mesmo, beneditinos. Lagoa do Bairro também. Nota 10. Mas não é qualquer 10. É aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda. Que coisa bela. Pode comemorar. Abraço carinhoso para Kleber Silva, Cocal de Telha, Unidade Escolar Jó de Macedo Brito, professora minha amiga Érica Visgueira, abraço para Paquetá do Piauí, abraço para Alvorado do Urgueia, Barreiras do Piauí, Beneditinos, Coivaras do Piauí, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Lagoa do Bairro, Landre Salles, Padre Marcos, muita gente linda, maravilhosa. Mais uma. Não é uma prática do desenvolvimento sustentável. Não é. Eu estou dizendo que não é. Vamos lá. Letra A. Minimizar a utilização de materiais na produção de bens e serviços. Aqui é uma prática. Como eu quero, aqui não é a letra A. Vamos à letra B. Estender a durabilidade dos produtos, aqui é uma prática do desenvolvimento sustentável. Então, não é a letra B. Olha só, Beneditinos diz que é a letra D. Beneditinos afirma que é a letra D. Mais alguém? Bom dia, Belém do Piauí. Abraço carinhoso. Belém do Piauí, olha só, diz que é. Também afirma que é a letra D. Vamos lá. Letra C. Minimizar a dispersão de agentes tóxicos? Não. Betânia do Piauí também afirma que é a letra D. Maravilha. Vamos lá. Fazer acordos com o governo para fraudar a legislação ambiental e assim assegurar a rentabilidade do negócio. Epa, Barreiras do Piauí também acha que é D. Vamos ler com calma a letra D. Vamos ler com calma. Ó, fazer acordos com o governo. Que espécie de acordos? Para fraudar a legislação ambiental e assim assegurar a rentabilidade do negócio. Por exemplo, uma empresa que está poluindo o lago, a lagoa da sua cidade. Em vez do governo multar, punir essa empresa, o empresário chega até o governo e diz, olha, vamos fazer um acordo, está bem, eu não posso pagar uma multa muito alta, porque essa multa pode dificultar o pagamento da minha folha salarial, e assim por diante. Então, faz um acordo, a empresa continua poluindo, mas não recebe a multa. Não, isso aqui não é prática do desenvolvimento sustentável. É justamente o oposto. Os poderes públicos são obrigados a fiscalizar, certo? As empresas no que diz respeito à legislação ambiental. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar, turma linda, maravilhosa. Nara Célia Gomes, Unidade Escolar Luiz Ubiraci de Carvalho, Isaías Coelho, Piauí, vem comigo. Piauí de belezas, Piauí de riquezas, dimensão conceitual da governança corporativa. Bom, o conceito de governança corporativa é conhecido por todos nós, porque a governança corporativa
é uma das dimensões da ética empresarial. Então, vamos só recordar o conceito. Olha só. É um conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam uma empresa com o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão. Ó. É um conjunto de processos, práticas e normas que regulam o dia a dia, o cotidiano de uma empresa. Isso também são práticas de governança corporativa, são normas, são processos. A governança corporativa, ela é implantada numa empresa para garantir que a empresa seja ética, transparente e que tenha uma boa gestão. Noutra palavra, governança corporativa, ela vai nortear, ou seja, orientar a forma como uma organização, uma empresa, deve ser administrada, tá bom? Aqui nós temos os princípios, olha só, já citei no início da aula, vou mais uma vez destacá-los: transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, tá bem? Conforme o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o seu conceito é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. Ou seja, a governança corporativa, ela vai assegurar que a engrenagem da empresa funcione corretamente, com cada funcionário cumprindo o seu papel, cumprindo o seu dever, mas de modo ético e transparente. As boas práticas, é por isso que quando falamos de governança corporativa, nós falamos que são boas práticas. São práticas que auxiliam, são práticas que influenciam positivamente o funcionamento de uma empresa, tá bom? Elas asseguram que os interesses dos administradores estejam alinhados aos interesses dos donos do negócio. O que isso quer dizer? Vamos supor que esse desenho aqui representa uma empresa chamada Empresa Alfa. Esse desenho aqui representa a Empresa Alfa. Essa empresa atua no ramo de cosméticos. Está bem? Bom, a Empresa Alfa, ela tem um dono. O dono da Empresa Alfa, ou melhor, a dona, é a Nara. É a Nara Célia, lá de Isaías Coelho. Então, a Nara Célia, ela é a dona. Ela quem investiu o dinheiro para fundar a Empresa Alfa. Ela quem comprou os equipamentos, certo? Ela quem bancou toda a estrutura. Foi a Nara Célia que investiu. Ela é a proprietária do negócio. Porém, a Nara Célia, ela, em vez de administrar a empresa diretamente, ela ser administradora, o que ela fez? Ela contratou o Kleber Macedo para ser o administrador. Então, o Kleber Macedo, ele foi contratado pela Nara Célia para ser o administrador da empresa. Ela é a dona, ela fez investimento, ela fica com o lucro que a empresa, certo? Que a empresa demonstrar. Porém, ela não quis se envolver diretamente na administração. O dia a dia de um administrador é um dia a dia, uma rotina, digamos assim, pesada. E ela não quer essa rotina para ela. Então, ela contratou o Kleber Macedo para administrar a Empresa Alfa. O administrador, o gestor, é um cargo de confiança. Quando a Nara Célia contratou o Kleber Macedo, ela
falou para ele: eu estou confiando a minha empresa em suas mãos. A minha empresa. A empresa é da Nara Célia. Então, a governança corporativa, ela vai assegurar que o Kleber Macedo, ele seja um administrador ético, um administrador transparente e que ele sempre defenda os interesses dos donos do negócio, ou seja, os interesses da Nara Célia. Ele vai administrar como se a Nara Célia administrasse a empresa. Professor, isso não é lógico? Não, não é óbvio. Nós temos casos de pessoas que são contratadas como administradoras de uma empresa e elas tomam decisões que contrariam as orientações do dono do negócio. E algumas dessas decisões são para benefício próprio do administrador. Por exemplo, um investimento de risco. Por isso, a governança corporativa, ela vai assegurar que o Kleber Macedo, ele sempre administra a empresa respeitando os interesses da dona, da proprietária, da Nara Célia. E que ele não faça nada que contrarie os interesses da Nara Célia. Isso, gente, acontece muito do administrador agir, certo? Contrariando os interesses do dono do negócio. Às vezes, colocando a empresa numa situação de risco que pode levar à falência, tá bom? Olha só, turma. Esse conceito que nós lemos agora há pouco é um sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, envolvendo práticas e relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. Ele traz duas dimensões que são fundamentais para a governança corporativa, que é sistema e relacionamento. A governança corporativa, ela é um sistema. São vários elementos que estão interrelacionados, compondo um todo. Ferramentas para gestão, acompanhamento e controle. Ou seja, uma empresa, ela funciona como um sistema. Ela tem as suas divisões, ela possui suas hierarquias, e cada departamento possui um papel específico que vai fazer com que a empresa funcione no todo. Então, cada parte é responsável pelo todo, certo? E ela também é um relacionamento. Relações. Relações entre quem? Entre os diversos agentes envolvidos, tanto internos como externos. Numa empresa, em ambiente interno, colaboradores, sócios, os proprietários, o conselho, eles se relacionam entre si e a empresa se relaciona também com o mundo exterior, com os clientes, com os fornecedores, com a sociedade civil, com a política e assim por diante, tá bom? A governança corporativa, ela pode auxiliar as empresas a possuírem alguns benefícios, como por exemplo, a governança corporativa, ela amplia o retorno dos investimentos. Por quê? Ora, porque eu estou garantindo que o administrador está alinhado com o dono do negócio. Então, o dono do negócio, não é que ele pode dormir tranquilo, sossegado, mas pelo menos ele tem um nível de confiança com o administrador, saber que vai garantir-lhe que esse administrador ele vai cuidar do investimento do proprietário, do dono do negócio. Aumenta o valor da sociedade. Aumentando o investimento, a empresa aumenta o seu valor. Facilita o acesso ao financiamento de terceiros. Quando um investidor sabe que a sua empresa possui as boas práticas da governança corporativa, esse investidor ele fica mais à vontade, mais tranquilo para fazer um investimento na sua empresa, um investimento de capital, de dinheiro. Da mesma forma, captar recursos no mercado internacional. A governança corporativa, ela é um belo cartão de apresentação, um cartão de visitas, no qual investidores nacionais e internacionais
percebem que a sua empresa possui boas práticas de governança corporativa e se sentem muito à vontade para investir. Exemplo, vamos voltar à empresa alfa da Nara Célia. Bom, fazemos de conta que o Arnaldo Fontinelli, ele é dono de uma empresa da área de cosméticos que é internacional, que é estrangeira, e que é líder do mercado mundial de cosméticos. Ele observa que a empresa Alfa, que é uma empresa de cosméticos brasileira, é uma empresa que possui boas práticas de governança corporativa, e o Arnaldo ainda não quer ingressar no mercado brasileiro. Ele quer sentir como é o mercado brasileiro de cosméticos. Então, o que ele faz? Ele faz um investimento financeiro na empresa Alfa, ele pode comprar ações, ou mesmo compartilhar uma nova filial da empresa, investir numa nova filial da empresa Alfa, no novo centro de distribuição, tá bom? Então, mas ele vai fazer esse investimento porque ele sabe que a empresa Alfa, ela é bem administrada pelo Kleber Macedo. O Kleber Macedo, certo? Ele é um gestor que atua segundo as boas práticas da governança corporativa. Então, o Arnaldo, ele se sente tranquilo para investir nessa empresa, porque sabe que é uma empresa idônea, é uma empresa que pratica, certo, a governança corporativa. Olha só, ampliar investimentos de sócios antigos, conquistar novos sócios, dar continuidade à sociedade, obter maior transparência interna. Ou seja, a governança corporativa, ela vai melhorar em muito a imagem da empresa. E a imagem da empresa é fundamental, turma. Muito cuidado com a imagem da sua empresa, com a leitura que a sociedade faz de sua empresa. Nós tivemos agora no Brasil, na semana passada, algumas grandes empresas brasileiras que, certo, tiveram a imagem arranhada porque supostamente são financiadoras de atos antidemocráticos. Você demora anos, décadas, para construir a imagem da sua empresa, mas em pouco tempo você pode desgastá-la e até mesmo arruinar. Algumas empresas brasileiras, cujo nome não vou citar, porque ainda está havendo um processo jurídico para saber se procede que elas financiam golpes contra a democracia, mas desde já a imagem dessas empresas está arranhada. Ela está comprometida e será difícil para elas, em pouco tempo, em curto prazo, recuperar a sua imagem perante a sociedade. E quando a imagem está arranhada, investidores não querem fazer investimento, sócios não querem fazer investimento, pessoas que podem aplicar recursos na empresa vão pensar 2, 3 vezes e assim por diante. Então, muito cuidado, você que quer ser empreendedor, muito cuidado com a imagem da sua empresa. E não se esqueça, você possui uma responsabilidade social. Muitos pais de família dependem da sua empresa para garantir os seus empregos. Quando você arruina a imagem da sua empresa, não é somente você que perde uma parte dos lucros, uma parte da rentabilidade. São pais de família que podem perder o emprego se a empresa falir, por exemplo, tá bom? Então, muito cuidado com a imagem da empresa. Abraço carinhoso, turma de Riacho Frio, presentes e sorridentes. Alvorada do Gurgueia, Barreira do Piauí, Belém do Piauí, olha só, Beneditino 7, Betânia do Piauí 3, Cabeceira, Campo Largo, Cocal de Telha 1 e 2, Coivara do Piauí, 2 Inocêncio 4, Domingos Mourão,
Dom Inocêncio 1, Isaías Coelho, aquele abraço, Lagoa do Bairro, Landry Salles e meu amigo Arnaldo Fontinelli, da Unidade Escolar Francisco Salles Martins, da cidade linda de Castelo do Piauí. Aquele abraço. Turma, vamos agora entrar na questão do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É uma instituição brasileira que zela pelas práticas da governança corporativa no Brasil. Turma, ações isoladas de governança corporativa, elas são praticadas há muitos anos pelas empresas. Por exemplo, prestação de contas é algo que as empresas fazem há muito tempo. Prestando contas à sociedade, divulgando, por exemplo, seu balancete em veículos de comunicação. Prestação de contas, transparência, certo? Há muito tempo que as empresas, elas têm, possuem essas práticas. Professor, então, governança corporativa sempre existiu? Não. Veja bem. O fato de algumas empresas executarem ações ou práticas de governança corporativa isoladas não significa que essas empresas demonstram que possuem um conjunto de práticas de governança corporativa. Exemplo, olha aqui, ó, prestação de contas. O fato de uma empresa prestar contas simbolizado aqui por esse desenho, não significa que ela faça isso com transparência, por exemplo. Ela pode fazer uma prestação de contas que não corresponde com a realidade. Essa prestação pode estar sendo feita sem demonstrar responsabilidade corporativa. Então, percebe? Atos isolados não são governança corporativa. A governança corporativa é um conjunto de atos. Em qualquer ação administrativa, a empresa é transparente, ela atua com equidade, ela presta contas e ela também demonstra responsabilidade corporativa. E qualquer colaborador dessa empresa deve ser capaz de demonstrar que possui boas práticas de governança corporativa. Qualquer colaborador. Exemplo, um funcionário, um colaborador que hierarquicamente possui um cargo do baixo escalão. Por exemplo, controle de estoque da empresa. Ele precisa ser transparente na sua prestação de contas. Ele precisa demonstrar para o proprietário da empresa que entraram 10 litros de álcool na empresa. A empresa comprou 10 litros de álcool e foram utilizados 6. E tem 4 no estoque. Isso aqui é transparência. Havia 10 litros de álcool, foram utilizados 6, tem 4. E alguns chegam a mostrar, não é? Olha, aqui os 4 vidros de álcool que foram utilizados integralmente. Isso é transparência, certo? Isso é prestação de contas transparente. Então, a governança corporativa, ela acaba atuando na cultura da empresa. A cultura da empresa é uma cultura de boas práticas de governança corporativa. Da mesma forma, o Kleber Macedo, enquanto administrador da empresa Alfa, da Nara Célia, e que tem um investidor internacional, o Arnaldo. O Kleber Macedo, quando ele for fazer uma prestação de contas da empresa Alfa para a proprietária e para o investidor, ele precisa ser transparente na sua prestação de contas.
não mostrar apenas os números do negócio. Nós vendemos tantos produtos, arrecadamos tanto dinheiro, gastamos tanto dinheiro com matéria-prima, com folha salarial, e aqui está o lucro para a proprietária e para o investidor. Não, não é só isso, não são apenas números. É também relatar, por exemplo, que a empresa ela está atenta no que diz respeito à segurança do trabalho, alguma decisão importante do administrador com relação ao cotidiano da equipe, dos colaboradores. Ele precisa também prestar contas, olha, Nara Célia, certo? Hoje eu tomei uma decisão de que o regime de trabalho da empresa não será mais de segunda a sexta-feira, será 5-1. 5 dias trabalhando e 1 de folga. Ele precisa prestar conta não apenas dos resultados, mas dos processos da empresa, tá bom? Dos processos administrativos. É isso que quer dizer com relação a conjunto, está bem? A governança corporativa, ela abrange toda a empresa. Bom, uma instituição destacada na elaboração de políticas de governança corporativa no Brasil é o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Olha só. Ele foi fundado em 27 de novembro de 1995. Ele é uma organização sem fins lucrativos, referência nacional e também internacional em governança corporativa. Qual é o objetivo do IBGC? Gerar e disseminar conhecimento sobre o quê? Sobre as melhores práticas em governança corporativa. Então, o primeiro objetivo do IBGC é de disseminar o conhecimento sobre as boas práticas, as melhores práticas em governança corporativa. Mas, para que, o que ele pretende com isso? Disseminando conhecimento sobre práticas de governança corporativa. Ele quer influenciar os mais diversos agentes em sua adoção, contribuindo para o desempenho sustentável das organizações, ou seja, que a organização ela apresente um desempenho que seja sustentável e conquistando também, dando sua contribuição para uma sociedade melhor. Porque empresas que agem segundo as práticas da governança corporativa, elas colaboram para uma sociedade melhor, colaboram para um mundo melhor. Porque o mundo melhor no seu todo, ele começa, o processo de tornar o mundo melhor, um todo, ele começa nas partes, certo? Em ações isoladas. O IBGC, ele contribui para o desempenho sustentável das organizações, tá bom? Por meio de uma série de práticas, como programas de capacitação de profissionais, palestras do IBGC. Ele promove palestras, ele promove fóruns, conferências e treinamentos. O IBGC também, ele produz publicações e pesquisas. E ele também promove grandes eventos como o Congresso do IBGC, que será esse ano, o 23º, 9 e 10 de novembro, em São Paulo, com o tema Governança de Impacto, as melhores práticas de amanhã. O IBGC, ele possui também escritórios em várias cidades, como Brasília, Ceará, estados como Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, e também núcleos no sul da Bahia e no interior paulista. Então, o IBGC possui escritórios em cidades importantes economicamente do Brasil, tá bom? Continuando, o Instituto desenvolve um programa chamado Programa de Certificação para Conselheiros de Administração e Conselheiros Fiscais. Esse programa permite ao participante adquirir mais conhecimento sobre um conjunto de temas necessários para o seu bom desempenho dentro das organizações.
quando a pessoa, né, participa desse curso, é um cursante, e ele obtém a certificação, o que acontece? Ele passa a integrar o banco de conselheiros certificados de BGC, ou seja, torna-se um agente disseminador de práticas, de boas práticas de governança corporativa. Aldenora Lira, bom dia. Mediadora da unidade escolar, Paulo Ferraz, capitão de campus, abraço carinhoso. Turma, os princípios, os valores do IBGC são o seguinte, ó. Primeiro, proativismo. O que é uma pessoa proativa, né? Uma pessoa proativa é uma pessoa que se antecipa. É o contrário de uma pessoa reativa. Uma pessoa reativa é uma pessoa que age depois. No mundo empresarial, no mundo do trabalho, ao qual vocês participarão como técnicos em secretariado, vocês precisam desenvolver a habilidade de serem proativos, anteciparem-se às situações. Sabe aquela questão do sentido do aranha, do super-herói Homem-Aranha? Quando ele sente que alguma coisa vai acontecer, né? Aí ele tem aquele sentido do aranha, algo avisa para ele que vai acontecer, e ele se antecipa ao vilão. Quando o vilão chega para dar um soco, ele já está preparado para revidar antes de levar o soco. Uma pessoa proativa é uma pessoa que tem esse sentido do aranha. Ele percebe, ele pressente o que vai acontecer ou ele prevê o que vai acontecer. Ele sabe que essa ação vai ter esse resultado. Então, ele se antecipa. Ou não pratica a ação, ou já, certo, se prepara antecipadamente para as consequências dessa ação. Uma pessoa que deixa de frequentar a escola na primeira série de ensino médio, o que vai acontecer? Ela, provavelmente, sem um nível de escolaridade decente, ela vai ter dificuldades para entrar no mercado de trabalho. Então, a pessoa está aqui, ó. Ela sabe que se abandonar a escola na primeira série de ensino médio, ela vai ter dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Então, quando eu sou proativo, eu sei que isso que eu vou fazer vai resultar nisso. Qual é a primeira iniciativa minha? Eu vou evitar fazer isso. Eu estou tendo dificuldades na primeira série de ensino médio, dificuldades de aprendizado, dificuldades de adaptação à escola. Então, eu posso conversar com os meus pais, certo? Solicitar uma nova escola, ou uma mudança de turma. Às vezes a turma, certo, é que não lhe acolheu bem, ou fazer aulas de reforço. Eu vou me antecipar a uma decisão que vai me prejudicar. Se eu não tomar uma decisão que possa dar rumo, certo, à minha demanda, ao meu problema, eu abandono a escola e mais adiante dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, certo? Então, o proativo, ele se antecipa à situação e busca soluções de problemas, às vezes, antes delas acontecerem. A pessoa reativa é um problema. A pessoa reativa, ela só age depois. Usando o exemplo do aluno na primeira série de ensino médio. A pessoa, ele não pensa no que vai fazer. Uma característica de uma pessoa reativa é que ela é, normalmente, uma pessoa irresponsável. Ele não pensa nas consequências ou não liga para as consequências. Então, o que vai acontecer? Uma pessoa reativa. Ele, quando sentir dificuldades na primeira série de ensino médio, de adaptação ou de aprendizado, o que é que ele faz? Ele simplesmente abandona a escola. Abandonou a escola, ele fica em casa, dando trabalho para os pais, dando despesa para os pais. Ele não estuda,
ele não faz nada, vai jogar futebol no fim da tarde, vai jogar futebol no fim da noite, vai fazer isso, fazer aquilo, porque ele agora é uma pessoa, abre aspas, livre, fecha aspas. Não vai mais à escola. Quando, né, os meses passam, os anos passam, e finalmente ele decide trabalhar. Não, cansei de ser um parasita dos meus pais, agora eu vou trabalhar. Ele bate na porta da primeira empresa. Toque, toque, toque. Preciso de emprego. O recrutador ou o dono do negócio. Você tem segundo grau completo? Tenho não. Lamento. Aí ele segue o caminho. Toque, toque, toque. Preciso de emprego. Segundo grau completo? Tenho não. Segue o caminho. Toque, toque, toque. Preciso de emprego. Segundo grau completo? Tenho não. Aí ele cansa, ele se apresenta na praça da cidade, cansado, desiludido, porque não consegue um emprego. Até apareceu um emprego manual, mas ele não quer trabalho pesado, não. Ele quer um trabalho que ele fique no escritório. Ele não quer trabalhar no pesado. Aí ele encontra na pracinha uma pessoa bem vestida, de terno, gravata, com a pasta. E ele, ei, eu sei quem tu é. Tu é o Dudu. Tu era meu colega de turma na primeira série. Por que tu tá indo? Aí, não. Ô, rapaz, tudo bem, cara? Tudo bem, rapaz? E aí, como é que você tá? Não, eu tô aqui procurando emprego. E você, Dudu, como é que você tá? Aí o Dudu fala, olha, eu terminei o ensino médio, eu me formei, né, passei para a faculdade, me formei de Direito, e eu trabalho naquele escritório ali de advocacia. Ah, é mesmo? Que bom! Eu estou sem sorte na vida, eu não consigo emprego. Mas você não abandonou a escola naquele ano? Você não voltou a estudar? Não voltei não, eu não nasci para estudar não, eu não nasci para isso não, certo? Eu não nasci para ser estudante, meu negócio é a vida, minha escola é a vida. Pois tá bom, boa sorte. Aí o Dudu segue para o escritório de advocacia e o nosso amigo está lá na praça. Pensando, ainda tem umas 4 empresas para visitar. Aí ele vai seguindo. Toque, 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 preciso de emprego. Segundo grau completo? Não, lamento. E ele passa o dia inteiro buscando emprego, mas não tem uma qualificação mínima, que é a escolaridade. Gente, ensino médio é qualificação mínima. É o mínimo que você deve ter para ser absorvido pelo mercado de trabalho. É o mínimo. Não é um feito histórico terminar o ensino médio. Não é um feito. Aí ele terminou o ensino médio, eu sou tal. Não. É sua obrigação. É o mínimo. Então, nosso amigo chega em casa, aí ele senta no sofá da casa, o pai e a mãe perguntam como é que ele foi na busca pelo emprego, ele falou, não deu certo, não consegui. Aí esse nosso amigo senta e ele pensa, eu acho que eu vou voltar a estudar. Para a EJA ou para o ensino regular, que eu preciso terminar o ensino médio, senão nem a possibilidade de ingressar, né, de concorrer ao emprego eu vou ter. Aí esse meu amigo pega, anos depois, ele age, volta a estudar. E ao voltar a estudar, ele aumenta suas chances de ingressar no mercado de trabalho. Percebe? Uma pessoa reativa, ela perde tempo na vida. Ela só age depois que as coisas acontecem. Uma pessoa proativa se antecipa. Vocês que ingressaram no curso de técnico e secretariado, vocês demonstram ser proativos. Vocês estão se antecipando. Vão concluir o ensino médio com um curso, certo? Um emprego, uma profissão, com que vocês podem iniciar a sua vida, né? A sua vida de trabalhador, a sua carreira profissional. Mas claro que vocês vão dar passos maiores, tá bom? Proativo. Olha só, comprometimento com a capacitação de agentes, desenvolvimento e disseminação das melhores práticas. É um princípio do IBGC.
Segundo, diversidade, ó, valorização e incentivo à multiplicidade de ideias e opiniões. É uma ação da governança corporativa compartilhar boas práticas. O que é isso? Por exemplo, ontem a minha esposa, ela é missionária de uma igreja e ela me mostrou um vídeo de uma igreja que faz parte da nossa igreja, né? Uma igreja que tem uma prática de missão diferenciada. E ela gostou dessa prática de missão dessa igreja e quer repetir na nossa igreja. Ou seja, ó, uma boa prática de uma igreja inspirando, influenciando que a outra igreja haja da mesma forma. Assim também é no mundo corporativo. Você vai encontrar, certo, em muitos sites de notícia e de informação, certo, o termo boas práticas. É uma empresa que possui uma boa prática de governança corporativa que ela está comunicando ao grande público para inspirar outras empresas ou a fazer o mesmo ou a desenvolver as suas melhores práticas. Olha só, independência, soberania nos princípios, imparcialidade em face de quaisquer grupo de interesse. O que isso quer dizer? Que o IBGC, ele zela por sua independência. Ele precisa ser uma instituição independente. Por quê? Para que ela possa ter a isenção, a imparcialidade, que ela possa organizar, que ela possa avaliar, por exemplo, as práticas de uma empresa de um modo objetivo e de um modo acertado. E a coerência. Coerência aqui entendida como harmonia. A harmonia entre os princípios do IBGC e as suas práticas, tá bom? Continuando, gente. O IBGC, ele tem um papel fundamental na formulação de diretrizes e organizações para a governança corporativa. Os membros do IBGC, eles discutem e atualizam as políticas de boa governança, de governança corporativa, e desenvolvem práticas nacionais que são incorporadas pelas empresas. Por exemplo, o IBGC, ele elaborou o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, que é um manual importante para os gestores brasileiros terem uma ideia de como implementar, certo, as práticas de governança corporativa dentro da sua organização, tá bom? E por falar em governança corporativa, voltamos ao assunto do conceito, tá bem? Tá? Nós apresentamos um conceito que foi elaborado pelo IBGC, mas como surgiu esse conceito de governança corporativa? Pois bem, olha só, nós já sabemos que ações isoladas de governança corporativa existem há muitos anos. Sabemos também que o fato de algumas empresas terem ações isoladas de governança corporativa não garantem que essa empresa tenha, certo, um conjunto, um sistema de governança corporativa. Eu posso prestar contas das minhas atividades e não ser transparente, por exemplo. Bom, nós temos dois fatores que contribuíram para que o conceito de governança corporativa fosse implantado, fosse surgido. Um fator é o fator histórico. O Brasil, nas últimas décadas, ele experimentou uma abertura para empresas estrangeiras atuarem no país. Com esse cenário novo de empresas estrangeiras fortes atuando no país, precisou-se buscar mecanismos de controle, acompanhamento e gestão, principalmente das empresas nacionais. Elas precisaram se tornar competitivas. Porque, veja bem, a empresa Alfa da Nara era uma empresa que dominava o mercado nacional. Mas, finalmente, o Arnaldo, decidiu ingressar no mercado brasileiro com sua grande empresa de cosméticos. Com o avanço cada vez maior de empresas estrangeiras atuando no Brasil, empresas que são competitivas, que são rentáveis,
o que aconteceu? Aconteceu que as empresas nacionais precisaram se tornar competitivas. Então, esse fator histórico influenciou para o surgimento do conceito de governança corporativa. Precisamos nos adequar a uma nova realidade. Temos também alguns fatores que são chamados fatores econômicos. Houve transformações no mercado mundial nos últimos anos e essas transformações influenciaram o desenvolvimento e aplicação de práticas de governança corporativa. Nós tivemos mudanças nas empresas, mudanças de empresas, novos ramos atuando nos países, dinâmica do mercado que mudou. Hoje você não compete apenas com aquela empresa concorrente do outro lado da rua. Hoje você tem uma empresa no Brasil que concorre diretamente com uma empresa norte-americana pelo mercado da África. A dinâmica do mercado mudou. A globalização, certo? A globalização que trouxe uma harmonização contábil, ou seja, as práticas de contabilidade no mundo, elas estão próximas, estão harmonizadas, e também outros fatores como a crise e a turbulência financeira mundial. O capitalismo passa por crises cíclicas, de tempos em tempos, e quando o capitalismo passa por crise, por ser um sistema dinâmico, ele, para superar a crise, ele cria novas estruturas, está bem? E a aprovação de grandes mudanças legais na contabilidade nacional também influenciaram para que houvesse necessidade de se buscar boas práticas de governança corporativa. Não saia daí, daqui a pouco a gente continua. Salve, salve! Tchau!